Pessoal, graça e paz. Siga o nosso Instagram, o Instagram aqui do nosso canal, certo? É uma conta relativamente nova, mas eu já postei muitos conteúdos, vídeos curtos, pensamentos diários, enfim. Siga, tá bom? O link na descrição e nos comentários aqui do vídeo, certo? Hoje eu quero falar com vocês sobre a questão da tradução, da interpretação e das implicações biblicamente lógicas, certo? Claro, esse é um assunto bastante extenso, requer a explicação de muitos detalhes, não dá para exaurir em um vídeo curto de YouTube, mas eu tenho certeza que vocês vão aprender muito, ou pelo menos vai acender aí uma luz para você ter um ponto de partida para compreender esse tipo de assunto, tá bom? Se você pode, acompanhe aí na sua Bíblia, certo? Em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, diz o seguinte: E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Essa é uma versão Almeida corrigida e fiel. Eu acho que deve ser a mais conhecida aí no meio cristão. Vou ler mais uma vez. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, tá bom? Esse desde a ou desde aí vem do grego apo, né? A partir de, desde de, né? Então esses nomes eles são escritos nesse livro a partir da fundação do mundo. Isso em uma perspectiva cronológica, né? Porque do Kairos pro Cronos, Deus já sabe quem é que vai aceitar o favor imerecido, vai perseverar e etc. e tal. Não vou entrar nesses detalhes porque o foco não é esse, certo? Então calma aí, tá? O que fica mais aparente quando você lê esse versículo é que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, certo? Repito, creio que essa deva ser a versão mais conhecida, mais usada, ou algo bastante próximo disso. Mas nós temos, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, né, que diz o seguinte: adoraram-na, então, todos os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado. Vou repetir. Adoraram-na, então, todos os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado. Então, aqui na versão da Bíblia de Jerusalém, nós já temos a ideia que esse desde a fundação do mundo tem ligação com os nomes e não com a morte do Cordeiro, certo? É a ideia que fica bastante clara, ok? Só que aí vem a questão da interpretação, certo? Eu já expliquei para vocês algumas vezes, né? A tradução é importante demais. Se não tivessem traduzido a Bíblia para o nosso idioma, somente quem conseguisse ler grego ou hebraico, grego koiné, né, no caso, teria a capacidade de ler e então a probabilidade de interpretar de forma correta, ou seja, pouquíssimas pessoas. Né? Mas nós já temos traduções em português. Nós temos a Almeida, nós temos a King James, nós temos a Bíblia de Jerusalém e por aí vai. Certo? Então, a partir disso,
a interpretação passa a ser o foco principal. Claro, não descartando a tradução. Óbvio, a tradução continua com uma importância tremenda, certo? Só que o foco passa a ser a interpretação, certo? Veja bem, nós temos aqui na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 19 e 20, da seguinte forma: Mas, por sangue precioso, como de cordeiro, sem defeitos e sem mácula, Cristo, conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por causa de vós. Essa é a Bíblia de Jerusalém. E nós temos aqui mais uma vez a corrigida fiel, que diz o seguinte: Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nos últimos tempos, por amor de vós. Então, aqui, a ideia de antes da fundação do mundo é clara em ambas as versões, certo? Quando a gente fala de Jesus na condição de Jesus, é o Filho; Jesus na condição de Cristo é o pagador; Jesus na condição de Cordeiro é o sacrificado. Não vou entrar nesses detalhes, eu sei que a gente teria que explicar mais coisas acerca disso, mas eu tenho aí a esperança de que vocês estejam me compreendendo, até mesmo porque é simples, né? Então, aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20, a ideia de antes da fundação do mundo é clara, em ambas, tanto na Bíblia de Jerusalém, quanto na Almeida Corrigida Fiel. O que nós vamos ter de diferente aqui é essa questão aqui, ó. Na Bíblia de Jerusalém diz: mas manifesto no fim dos tempos por causa de vós. Isso aqui poderia dar margem para o preterismo radical e etc. Por mais que o contexto vá contra. Isso aqui é um trâmite de tradução, tá bom? Já aqui na Almeida Corrigida, nós temos: mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. Ou seja, nesses últimos anos, ou seja, nessa época, nessa última época. Não que esses últimos anos ou essa última época seja o fim dos tempos, o fim do mundo. Mas, enfim, o foco aqui é essa questão do antes da fundação do mundo, certo? Em Apocalipse 13, versículo 8, a Bíblia de Jerusalém traduz melhor, certo? Só que, repito, a questão é a interpretação, porque divergências entre as versões sempre vão existir. Então é preciso interpretar. Então nós vamos para as implicações biblicamente lógicas. Por exemplo, aqui está dizendo que Jesus foi conhecido como Cordeiro sem mácula antes da fundação do mundo, em 1 Pedro, certo? É por decorrência disso, ou seja, por decorrência de que Jesus já era conhecido como Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, que antes do primeiro pecado a graça já tinha sido disponibilizada. A capacidade de crer, a salvação, enfim, o favor imerecido. É por decorrência disso que a fé precede a regeneração. É por decorrência disso que a fé precede a salvação. Certo? É por decorrência disso, ou seja, por decorrência de Cristo ser conhecido como Cordeiro imolado, ponto, antes da fundação do mundo, que antes da morte dele, aqui no Cronos, pessoas já eram salvas pelo perdão que essa morte disponibilizou.
Caso contrário, teríamos problemas com relação à salvação das pessoas que morreram no período veterotestamentário. Por isso entendemos que, entre várias explicações, não dá para explicar tudo aqui. Eu peço gentilmente a compreensão de vocês, certo? Mas é por isso que nós entendemos que o sacrifício de Cristo aqui na Terra, no Cronos, há 2000 anos atrás, foi um antítipo do tipo de sacrifício que aconteceu no Kairos. Aí entra a questão do Kairos, total ausência de tempo. O Kairos é um sempiterno agora. Então Deus enxerga a partir do Kairos, certo? Só que aí a explicação de Cronos e Kairos, você vai ver melhor, por exemplo, aqui no curso que eu estou ministrando e convido vocês, tá bom? Façam parte, a nova turma vai começar no dia 17 de agosto desse ano de 2021, certo? Duração de 24 meses, mensalidade R$ 70, mais detalhes aí nas legendas e na descrição do vídeo, ok? Ainda dentro dessa questão de antes da fundação do mundo, se de fato o sacrifício de Cristo passa a ter validade, ou passa a acontecer, ou passa a ser apenas aqui no Cronos, então nós teríamos que entender que Jesus foi um plano B da parte de Deus. E aí nós teríamos problemas. Porque Deus não tem plano B. Vamos, mais uma. Existem várias. Aqui a gente está jogando aí algumas para acender essa luz para você começar a compreender esse assunto. Eu sei que existem pessoas que já têm uma noção mínima, uma noção média, outras que já têm uma noção mais ampla acerca disso, ok, tá bom? Por exemplo, nós entendemos que Jesus é a primícia, é o primeiro a ressuscitar com um corpo glorioso, né? Isso se dá por decorrência do Kairos, certo? Caso contrário, nós teríamos problemas. Você pode observar, por exemplo, no Evangelho de Lucas, na questão do Monte da Transfiguração, Moisés também aparece. E o apóstolo pergunta se Jesus queria que fossem construídas tendas, inclusive uma tenda para Moisés. Então, se o sacrifício dele existe no Cronos e é a partir do Cronos, então Jesus deixaria de ser a primícia, certo? Existem outras implicações biblicamente lógicas. Por exemplo, Jesus não morreu para que Adão pudesse pecar, mas porque o pecado de Adão já estava presente na presença de Deus, é que Jesus foi sacrificado antes. É por isso que o morto em delitos e pecados, aí entra a questão do emprego da palavra morto, né, no contexto X, no contexto Y, no contexto L, no contexto R, etc. e tal, implicações lógicas, enfim. Né? Mas é por decorrência disso que o morto em delitos e pecados consegue crer, tem a oportunidade real de crer e de passar a ser ajudado pelo Espírito Santo. Porque antes do pecado de Adão, o pecado de Adão foi depois da fundação do mundo. Por mais que já fosse presente na presença de Deus no Kairos. Certo? Então é por decorrência desse sacrifício anterior, dessa graça despejada anteriormente, é que nós, mesmo nascendo de pecadores, herdeiros do pecado, enfim, e etc., temos a oportunidade de crer. E repito, aí a gente volta, né, para aquela de que
É por isso também que a fé precede a salvação, a regeneração precede a salvação e etc. Eu acho que ficou claro aí para vocês. Se não deu para você entender tudo, repito, tal como disse no começo do vídeo, pelo menos acendeu uma luz aí para você enxergar melhor essa questão, né? Na descrição eu vou deixar também os links dos meus livros de teologia biblista, caso você queira adquirir algum, certo? Faça parte da nova turma no nosso curso, entre em contato, eu te aguardo, certo? Obrigado, que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Até a próxima!